Deus continua abençoando, meus preciosos irmão e irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo te proteja e que o amor divino esteja derramado no vosso coração, para que nós, através do amor divino, podemos perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, se é que tem alguém que nos ofende ou persegue, que nós temos também o troco para dar, que é o perdão, né? Por isso que o perdão está aí, para perdoar aquele que nos ofende. E a oração, né? Orar um pelo outro. Orar um pelo outro. Às vezes nós, como cristãos, não todos, é lógico, mas nós deixamos de usar as armas poderosas. Às vezes nós não usamos, que nem o caso de Joás, Eliseu mandou ele usar flechas para atirar no chão, e aquela flecha era contra a Síria, e Joás, o rei, não teve revelação que aquela flecha que Eliseu mandou ele tirar pela janela do lado do Oriente, aquela flecha ele estava atirando na Síria. Ele mandou atirar, na terra, mas era a Síria. E Joás não teve essa revelação, que era flecha contra o inimigo. Aí ele atirou 3 flechas só. E Eliseu ficou indignado. Falar indignado é revoltado. Eu sou um homem de Deus, ficar revoltado, porque a pessoa tem que fazer tal coisa e faz pela metade. Eliseu falou para ele assim: você devia tirar 5, 6 flechas, você só tirou 3. E com isso você tem a Síria na sua frente de novo. Se você tivesse tirado 5 ou 6 flechas, você tinha eliminado a Síria. Quer dizer, Deus ia tirar da Síria o espírito de guerreiro contra Israel. Que mais tarde isso aí aconteceu. Não aconteceu com Joás, mas aconteceu com Eliseu. Veja bem, Eliseu. Eliseu é bom, né? Eliseu, que ele é um tipo da noiva de Salomão Branco. É um tipo da noiva. Que tipo glorioso que nós temos. Eliseu como fazendo o quadro nosso. Quando ele mandou Joás lançar a flecha, que ele foi para a janela, que Joás tinha ido fazer a visita para ele, que ele estava doente, Eliseu. E Joás, como rei, foi visitá-lo, chamando ele de carro de Israel, seu cavaleiro de Israel, elogiando Eliseu. Aí Eliseu levou ele até a janela e falou assim para ele, na janela que apontava para o Oriente, que é o entardecer, e falou para ele: pega esse arco de flecha com essas flechas. Está lá em Reis isso, né? Lá no 2º Rei, no começo. Aí falou para ele assim: e atira na terra, que é a flecha da libertação. É a flecha da libertação. Aí ele atirou 1, 2, 3 vezes. E a mão de Eliseu estava em cima da mão dele. Ele não estava só com a mão dele, a mão de Eliseu estava em cima da mão dele. Então já não era ele, já era Eliseu, estava envolvido naquilo. Eliseu participava, se a mão de Eliseu estava em cima da mão dele, porque Eliseu estava naquilo, né? Porque quando a mão de Deus está sobre uma obra que ele está fazendo, porque Deus está naquilo. Deus não põe a mão no que não é dele. Então, Eliseu falou para eles: atira a pedra na terra, a flecha. Ele atirou 1, 2, 3 e parou. E parou. Eliseu ficou indignado, revoltado. Deus revolta ele. Falou assim: você devia atirar 5 ou 6 vezes. Você devia atirar. Aí você ia eliminar a Síria. Mas agora você tirou só 3 vezes. A Síria continua em cena. Aí mais tarde, a Síria, como Eliseu disse, assim foi. A Síria continuou atacando Israel. Sendo que já era para ter terminado lá com Joás. Mas como Joás não tirou as 5 flechas, que era para tirar 5 vezes a flecha, ou 6 vezes, não atirou, o que aconteceu? Aconteceu que a Síria continuou.
Uma coisa que já era para ser terminada, por não fazer uma obra completa, por fazer uma obra pela metade, a Síria continuou em cena, sendo que Joás que era para ter eliminado com ela, tirado dela, matado dela aquele espírito que ela tinha contra Israel, de guerrear contra Israel. Aí quando ela veio procurar Eliseu, o exército da Síria, que Eliseu ora para eles não ficar cego, e ele procura por Eliseu, conversa com Eliseu, não vê que é Eliseu que estava cego. Aí quando Eliseu aconselha ele caminhar um pouco mais para frente, que era do lado de Samaria, onde estava o exército de Israel. E lá se encontra Eliseu. E eles caminharam. Quando chegaram lá, Eliseu orou. Meu assunto é oração. Eliseu orou. E falou assim, Senhor, abre o olho dele agora para eles verem. E quando Deus abriu o olho para ver, porque é Deus que abre o olho e é Deus que fecha o olho. No caso de Israel, ficou cego para não ver Jesus. Não é que Israel não quis ver Jesus, é que Deus cegou ele para ele não reconhecer Jesus. Ele tem que entender esse lado aí, que Deus cegou Israel para ele não reconhecer Jesus. Ele não reconheceu Jesus porque Deus cegou eles. Quem disse isso é Paulo, lá na carta aos Romanos. E a cegueira veio para Israel para que Deus desse uma oportunidade para o gentio entrar. E agora, na tribulação, seu olho será aberto. O olho dele será aberto, que é só 144 mil, né? Será aberto. Aí eles vão reconhecer Jesus. Porque até agora eles estão cegos ainda. Eles não reconhecem Jesus como Messias, porque estão cegos. Mas é uma cegueira que Deus deu. É uma cegueira que Deus deu. O exército da Síria ficou cego porque Deus cegou ele para não ver Eliseu, o profeta. Tem pessoa que está cega para não ver o William Branham. Ela não consegue ver o irmão Branham como um profeta. Vê ele como evangelista, vê ele como um grande homem de Deus, mas não consegue ver ele como um profeta, porque está cego. E essa cegueira não vem do diabo, não, vem de Deus. Deus tem um plano que a pessoa não quer que a pessoa reconheça. Isso é Deus, você não entende Deus, você nem pode entender, né, a maneira de Deus trabalhar. Agora ele cegou, Eliseu orou, Senhor, cega ele para ele não me ver. E Deus cegou ele não viu Eliseu. Conversaram com Eliseu aconselhou ele caminhar um pouco mais, que eles iam encontrar. E eles caminharam, mas o caminho que Eliseu dirigiu eles era para dentro de Samaria, onde estava o exército de Israel. E quando Eliseu orou pela segunda vez, Senhor, agora abra o olho dele para eles verem. Quando Deus abriu, ele estava dentro de Samaria e rodeada pelo exército de Israel. Rodeado pelo exército de Israel. Foi aí então que o rei mandou perguntar para Eliseu o que nós faz com eles. Nós podemos feri-los? Aí Eliseu falou assim, você não vai ferir quem está nas tuas mãos, você não vai matar quem está nas suas mãos. Eliseu falou assim para ele assim, vocês dão um banquete para eles, dá banquete para eles, dá água para eles, faz um banquete. Aí Israel fez um banquete para o exército da Síria. Agora Israel, em vez de ser assassinos, foram garçom. Deus converte Israel para garçom do inimigo. Aí eles deram um banquete para o exército da Síria. E a Bíblia disse que a Síria nunca mais entrou em Israel, nunca mais lutou com Israel. O que Joás não fez,
Então, o exército de Israel fez não deixar a Síria mais lutar contra Israel. Porque, irmão, quem acaba com a guerra é Deus. Quem acaba com a guerra é Deus. Seja guerra de marido com esposa, que tem muito hoje, né? Guerra de pai com filho, nem se fala. Guerra de neto com vô. Hoje tem muitas guerras. Tem muito lar em paz, graças a Deus que tem muito lar em paz. Tem muito casal em paz, mas tem a maior, 90% é guerra. E quem acaba com a guerra é Deus. Não tem outro para acabar com guerra. Porque o diabo forma a guerra. Deus acaba com a guerra. Então essa guerra da Síria com Israel, que era uma guerra travada, que era uma guerra constante, quem acabou com ela foi Deus. Era para ter terminado já com Joás. Mas como Joás não atirou as 6 flechas que era para atirar, pois que 6 aponta para o número do homem. E como Joás não atirou, fez um serviço pela metade, e fazendo o serviço pela metade não elimina o inimigo, porque para você eliminar o inimigo você tem que fazer uma obra completa. Por isso, como a Umbanda disse, eu gosto do evangelho completo. Aí ele entrou num grupo de irmãos que carregava esse nome, o evangelho completo. O evangelho completo é de Gênesis e Apocalipse. É o evangelho completo. Se nós aceitamos uma coisa da Bíblia, não aceita outra, aceita uma coisa, não aceita outra, nós temos as coisas pela metade. E tendo as coisas pela metade, nós não eliminamos o inimigo com as coisas pela metade. Jesus disse, quando vai construir uma casa, vê se você tem condições de terminar. Porque se você não termina, fica pela metade a construção, você vai passar a ser zombado. Você vai passar, a pessoa vai passar zombado. Você, ao passar na sua reunião, eles vão passar na sua casa e vão falar, olha aí, olha, só fez pela metade. Então não é fazer as coisas pela metade. Não tem que ser 8, tem que ser 80. Né? Porque ou é 8 ou é 80. Então, se tem que fazer, faça uma obra completa para Deus. Então, Joás fez pela metade. E isso revoltou Eliseu, indignou Eliseu, porque ele fez pela metade. Eu creio que Deus também não está nada contente com pessoa que faz as coisas pelo meio. Pessoa que faz as coisas pela metade. Então quando o exército da Síria recebeu o banquete de Israel, nunca mais lutaram. Terminou a luta. Até que nós encontramos o próprio general da Síria indo lá em Israel ser curado da lepra. Até o general foi lá procurar Eliseu. Por quê? Porque ele era em paz. O general pegou um grupo de homens para ir com ele e entrou lá dentro de Israel. Entrou dentro de Israel buscando cura. Agora ele ia buscar cura em Israel, não na guerra, não mais derramamento de sangue. Ia buscar cura em Israel, indicado pelaquela menina que Naamã levou com ele. Ela falou assim, meu senhor foi em Israel, lá tem profeta. E ele volta sem a lepra. Umbanda disse que aquela menina foi inspirada. Agora, a oração é uma arma muito forte que nós não devíamos abrir mão da oração. Nós não devíamos abrir mão da oração. São Tiago, ele disse, São Tiago, que é o homem da oração, o homem da oração é André, né? Dos apóstolos, o homem da oração era André. Porque Jesus tinha o homem que era a tocha de fogo, que era Pedro,
Jesus tinha um homem que era o amor, que era João. Jesus tinha um irmão que era a esperança, que era Tiago. Tiago era a esperança, né? E Jesus tinha um homem de oração. Ele tinha um homem de oração. Irmão, é tão importante isso, precioso irmão que está ouvindo, é tão precioso isso, que o irmão Branham, numa mensagem, eu esqueço o nome dela aqui, porque ela é uma mensagem nova. E o irmão Branham fala assim, que ele foi fazer uma campanha e foi de muito sucesso, foi uma campanha de muito benefício. Aí um irmão falou para ele: irmão Branham, o senhor sabe por que essa campanha houve tanta libertação, foi muito boa? Porque teve duas irmãs que elas ficaram uma semana orando e jejuando por essa campanha. Porque é assim, irmão. O irmão Branham ia fazer campanha, muitas vezes ele alugava escola. Muitas vezes ele alugava esses lugares assim. E esse lugar, eles são contaminados de espírito de jogatina. Ali tem palavrão, então ali anima espírito. E quando vai fazer uma reunião evangélica, dá um trabalho para a unção cair. Porque tem que remover aqueles espíritos para conduzir o Espírito Santo. E aí o irmão Branham disse que é difícil romper aquela atmosfera deixada ali pelas pessoas que o frequentam. Para remover aquela atmosfera pesada e conduzir do céu. É a mesma coisa de sair à noite e entrar o sol. O irmão Branham disse que é uma luta. O irmão Branham disse que 5 horas da manhã é uma guerra com o sol com a noite. 5 horas da manhã, o irmão Branham disse. A noite não quer ir embora e o sol quer entrar. Então há uma guerra entre o sol e a noite, 5 horas da manhã. O irmão Branham disse que a hora mais perigosa da noite é 5 horas da manhã, é as horas dos acidentes. E a guerra. É invisível, mas há guerra para limpar aquele ambiente para depois ser conduzida à reunião. Aí tinha duas irmãs que elas ficavam uma semana em oração, em jejum, expulsando aquela unção, aquela atmosfera diabólica, expulsando, e quando o irmão Branham chegava, ele já encontrava a atmosfera de Deus, que a outra já tinha sido expulsa. Encontrava a atmosfera do céu. Então ficava mais fácil para trabalhar. Agora, tudo isso era feito com oração. E às vezes nós também, quando compramos um carro, você não sabe, aquele espírito do velho dono do carro, pode ser que tenha um espírito bom, mas pode ser que tenha um espírito de prostituição, um espírito de trapaça. E ele fica no carro, o espírito fica, o dono vende você, mas ele vende o carro para você com o espírito junto. Aí você começa a guiar aquele carro, começa a quebrar, começa a bater, você começa a se sentir mal. Aí começa a colocar defeito no carro. O problema não está no carro, o problema está no espírito que está no carro. E aí você tem que orar para comprar o carro, orar, até mesmo jejuar, se for possível, para que aquele espírito deixado ali seja expulso e o Espírito Santo trazer um pedaço do céu dentro do seu carro. Aí você vai sentir bem, sua família vai sentir bem e o risco é menos de bater e quebrar, porque você expulsou o espírito que estava ali. Assim acontece com casa, assim acontece
Com qualquer lugar que você vai, você tem que orar, expulsar o espírito do lugar, porque, irmão, a terra de Gadá, que é lá onde estava o Gadareno, ele era Gadareno que morava em Gadá. Essa terra era moradia de demônio, o demônio morava naquela terra. Ele morava naquela terra, porque aquela terra de Gadá veio de Gati, um dos filhos de Jacó, que é Gato, se pronuncia certo o nome dele. E ele, quando foi para passar o Jordão, para herdar Canaã, a tribo de Gati, com outra tribo lá, que é a de Manassés, falaram para Moisés, ou para Josué, não sei para qual dos dois líderes que eles falaram, deixa nós ficar aqui do lado de cá do Jordão, porque aqui tem terra boa para criar gado e nós somos criador de gado. E aqui tem terra boa para gado. Mas não era do lado de cá do Jordão, do lado de lá do Jordão, porque a promessa era do lado de lá do Jordão, eles quiseram ficar do lado de cá. Aí, se o Jordão aponta para o Calvário, então eles quiseram ficar antes do Calvário, não depois do Calvário. É o causa da denominação, ela está antes do Calvário, dos 4 evangelhos, ela não vai para Atos dos Apóstolos, porque o Atos dos Apóstolos está do lado de lá do Jordão. O Atos, os Apóstolos, Romanos, os Evangelhos, estão tudo para o lado de lá do Jordão, lado de lá do Calvário. Agora tem o lado de cá do Calvário, que é onde Jesus trabalhou 3 anos e meio, ao lado de cá. Desse lado de cá, não é o lado da promessa, que é o Espírito Santo. A promessa que foi Deus deu do Espírito Santo veio do lado de lá do Calvário. O Espírito Santo desceu do lado de lá. Ele não desceu do lado de cá. Do lado de cá, eles tinham o Espírito Santo, disse o irmão Bruno, mas não tinha o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo só veio do lado de lá do Calvário. Então a gente pode viver do lado de cá e não viver do lado de lá. É o que a denominação fala. Eu já vi pastor da denominação se declarar, nós ficamos com os 4 evangelhos. Nós não temos nada a ver com as cartas, porque lá foram os homens que escreveu e o homem que negou Cristo, que é Pedro. E se Pedro negou Cristo, Paulo perseguiu, o que eles têm de bom para dar para nós? Nós fiquemos com os 4 evangelhos, porque nós sabemos que foi Jesus que fez. Foi o que os apóstolos escreveu, que viu Jesus fazendo. Então nós ficamos com os 4 evangelhos, quer dizer, nós ficamos para o lado de cá do Calvário, nós ficamos para o lado de cá do Jordão. Assim foi a tribo de Gade. A tribo de Gade, com metade da tribo de Efraim, falaram para Josué, ou seja, Moisés, não me lembro agora qual dos dois, nós vamos ficar do lado de cá, você não deixa? Aí ele falou assim, não é certo vocês ficar aqui do lado de cá, do Jordão, porque nós temos que vencer aquelas nações que estão lá. E aí o exército vai ficar mais fraco, porque vai perder 2 tribos. Vocês vão ficar para cá, só vai passar 10 para lá. E tem que entrar as 12 lá. Aí então eles falaram assim para Josué, então nós vamos junto com vocês lutar, depois de terminar a luta, nós voltamos para cá, nós largamos a nossa família aqui, e nós largamos nossas crianças para cá, nós os guerreiros passamos o Jordão com vocês, lutamos junto com vocês, acabando a luta, nós voltamos para cá. Então a tribo de Gade, ela se acampou antes do Jordão. Ela se acampou antes do Jordão. E quando ela acampou antes do Jordão, então o que aconteceu? Aconteceu que ficou sendo a terra onde habitava os demônios. Porque eles falaram para Cristo, por que tu viesse aqui nós perturbar antes do tempo? Eles falaram para Jesus. Né? E a turma de Gade, os gadarenos, a turma de
Gate, né? Da tribo de Gate, que era criador de porco. Eles criavam porco. Ele falou assim para Jesus, assim, para Jesus ir embora. Para Jesus ir embora. E o irmão Branham fala que ali se tornou a terra dos demônios. E ali que o demônio morava. Os demônios moravam ali. Os demônios ficavam ali, se alinhavam ali, se reuniam ali nessa terra. Então, só o Gadareno tinha 2.000, cerca de 2.000. Só o Gadareno. Então, tem lugar que é o lugar que Satanás vive. É o lugar que Satanás opera. E considera como patrimônio dele. O irmão vê bem, irmão, eu estou falando isso, eu não quero pôr dificuldade no irmão, mas quero pôr esclarecimento. Jesus disse que quando um espírito é expulso do homem, ele sai para o lugar árido. E não encontrando aonde ficar, ele volta para a sua casa. Olha bem a expressão, ele volta. Ele fala assim, voltarei para a minha casa. Ele considera a sua casa dele. Voltarei para a minha casa. E na verdade, esse corpo pertence a ele. Esse corpo pertence a ele. O irmão Branham é que disse isso na mensagem que ele fala sobre Ruth ali, naquela mensagem, parente redentor. Parente redentor. Na mensagem parente redentor, eu creio que é 77 parágrafo. Ele disse assim, quando Boaz falou para o fulano, dizia para cá fulano que era Satanás, tu pode vir em mim, Ruth, Noemi? Ele falou, eu posso. Porque Boaz falou para Ruth quando ela deitou no pé dele. Você quer que eu rimo vocês? Mas eu tenho outro na minha frente. Tem outro maior do que eu. Boaz falou, tem outro maior do que eu. Se ele não rimir, rime eu. Aí Boaz falou, você pode rimir Noemi? Ele falou, posso, mas você tem que casar com Ruth. Ele falou, não posso, então rime eu. Aí o Mongol fala assim que nós é propriedade do diabo, nosso corpo terrestre, o corpo nascido de mulher, que está na vontade permissiva, que é de pouca adoração, que é formado em iniquidade e nasce contando mentira. Esse corpo pertence ao diabo. E tem outra mensagem, o sinal passado sobre nós, é o grande sinal passado sobre nós, parece que é o nome da mensagem, um sinal passado sobre nós. O irmão Branham disse assim, esse corpo ainda pertence a Satanás. E na mensagem vida, ele fala assim, a terra abrirá, o inferno abrirá a boca e recolherá esse corpo juntamente com as suas punições, juntamente com os seus atos. O irmão Branham fala isso na mensagem vida. Que esse corpo, o inferno abre a boca e receberá ele as suas perversões. Então a oração, ela muda o quadro, disse o irmão Branham. A oração muda o quadro. Eu creio que tem muita vitória que era para nós ter, não temos, porque nós oramos pouco. O irmão Branham tinha uma plaquinha escrita no tabernáculo Branham, não sei se tem até hoje, escrito assim, quem ora pouco, recebe pouco. Quem ora bastante, recebe bastante. Quem não ora nada, não recebe nada. Só que tem um porém. Às vezes tem pessoa que não ora, mas tem outro que ora por ele e com isso ele está vivendo. Então ele é caronista. Caronista é aquele que viaja sem pagar pedágio, sem pagar gasolina. É caronista. E nós podemos ser crente caronista. Que nós queremos viajar para o céu sem pagar nada.
não é que é viajar para o céu sem orar, sem jejuar, sem batizar em nome de Jesus Cristo, sem ser lavado no sangue, não é que é viajar para o céu. E como caronista, né? Porque o caronista, ele viaja, ele não se preocupa com pedágio, ele não se preocupa se está acabando a gasolina, ele não está preocupado com nada. Então, quem está pagando tudo é o motorista. O motorista paga o pedágio, o motorista paga a gasolina, o motorista se preocupa no guiar, no bater, ele tem toda a preocupação. O caronista dorme, o caronista cochila. E aí o Monguana fala, o Monguana prega sobre caronistas. Ele prega sobre caronistas. Eu vou ler aqui alguma coisa sobre a mensagem do Monguana. Deixa eu ver se eu leio aqui. Fala assim. Tiago 5,15. Portanto, esta é a razão, diz. A oração da fé salva o doente. A oração da fé salva o doente. A oração da fé salva o doente. Agora tem outra coisa. A gente fala a oração da fé salva o doente. Caminho de determinado irmão, falando sobre o sangue de Cristo, que o sangue de Cristo tem que ser operado em todos os setores. Isso é pura verdade. O irmão Brenda diz, todo entra ali no céu pelo sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo, não tem como entrar. Porque o sangue de Cristo é ele que apaga o pecado. Se não tiver o sangue de Cristo, entra no céu pecador. Porque o único que apaga o pecado é o sangue de Cristo. Agora, quando o justo entra no céu, claro que ele entra crendo no sangue de Cristo. Se ele não crê no sangue de Cristo, ele não ia ajudar os irmãos. Se ele não crê no sangue de Cristo, a Virginésia crê no sangue de Cristo. A Virginésia, como o Borna disse, ela não foi lavada no sangue, porque ela é purificada na tribulação. A tribulação que purifica ela. E quem purifica nós é o sangue. O sangue de Cristo que purifica nós. Mas elas são purificadas na tribulação. O irmão Borna disse, na tribulação não tem sangue de Cristo na tribulação e nem tem o Espírito Santo na tribulação. Ninguém se salva na tribulação. Toda pessoa que está salva na tribulação, ele entra salvo na tribulação. É que nem Ló. Ló entrou salvo em Sodoma e Gomorra. Ló era um homem salvo, ele entrou salvo. Ló era salvo. O irmão Brana diz, que o rei Saul era salvo. O rei Saul era salvo. Deus não conversava mais com o rei Saul, nem por Lirim, Tumim, nem por profeta. Deus não conversava mais com o rei Saul, nem por sonho. Era salvo. Ele era salvo. Mas era salvo, agora vai dizer, mostrar que ele não cria no sangue, ele cria no sangue. Agora tem pessoa que é lavada no sangue, tem pessoa que crê no sangue. E tem pessoa que o nome dela está escrito com o sangue. Tem pessoa que o nome dela está escrito no sangue. No sangue. E tem pessoa que ela não tem o sangue, mas ela crê no sangue. Ela crê no sangue. Aqui ele fala, a oração da fé salva o doente. Ele está falando de São Tiago. A oração da fé salva o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo, a oração feita por um justo, não é, o irmão Brando diz que a mulher que corta o cabelo, Deus nem aceita a oração dela. O irmão Brando que disse isso, a mulher que corta o cabelo, Deus nem aceita a oração dela. A mulher de calça comprida, uma mulher aí de short, como que a oração dela? Tem que ter uma vida para sustentar. Eu estou falando isso baseado aqui, ó. Aí ele fala aqui, a oração feita por um justo pode muito em seu enfeito, em seu enfeitos.
A oração de um justo. Eu creio que está em São Tiago 5,15. A oração de um justo pode muito no seu efeito. Se você apenas soubesse que em sua mão Cristo nos deu autoridade. Se você soubesse que na nossa mão Cristo deu autoridade. Você tem autoridade de falar com o diabo e falar, vai embora. Você tem autoridade de falar com o câncer, vai embora. Você tem autoridade. O policial não tem autoridade para parar um caminhão? Lá na pista, aquele soldado fardado, ele não tem autoridade de parar uma carreta com 30 mil toneladas em cima? E ele não tem autoridade de parar ela? Ele tem, porque ele tem uma farda. Aí o apóstolo Paulo fala assim que nós temos que se vestir da armadura de Deus. Por isso que tem muito crente sem armadura, sem farda. E o caminhão não para para um homem sem farda. Ele pode ser um policial rodoviário, mas se ele está sem farda, o caminhão não para ele não. É a farda que dá autoridade para ele. É a farda. Veja aqui. Se vocês soubessem que em sua mão Cristo deu autoridade, autoridade em seu nome, aquele que está em mim e minha palavra está nele, peça o que quiser em meu nome e o Pai concede. Olha bem, aquele que está em mim e eu nele. Porque tem muita gente que Deus está nele e ele não está em Deus. É duas coisas, vai e vem. Aquele que está em Cristo, aquele que está em mim e eu nele. O irmão Branham disse que a coluna de fogo entrava em Moisés e Moisés entrava na coluna de fogo. Porque Deus pode entrar em nós e nós não entrar em Deus. Tudo isso aí, nós temos que examinar. Ora, se você soubesse que em sua mão Cristo deu autoridade em seu nome, por sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu, daí vai pensar que é a bomba atômica. E não é. Que é a metralhadora. E não é. A arma mais poderosa que Deus deu, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu, a oração. A oração é a arma mais poderosa que existe. Quando fala que ela é mais poderosa, então ela anulou tudo, bomba atômica, ela domina todo remédio. Ela é mais poderosa do que todo remédio que existe na farmácia. A oração é mais poderosa. Porque eu não creio que o remédio cura. Eu creio que ele ajuda. Quem cura é Deus. Só o único curador que existe é Deus. O médico pode engessar um braço, mas quem cola é Deus. O médico pode abrir uma pessoa, mas quem cicatriza é Deus. A arma mais poderosa que o mundo já conheceu, a oração. Ela até mesmo muda tudo. A oração até ela mesma muda tudo. Está ouvindo, mãe? Está ouvindo, pai? Se você tem filho que não está na fé, se você tem filha que não está na fé, a oração muda as mentes, a oração muda o comportamento, a oração muda tudo. A oração, ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. A oração muda a mente de Deus.
Já pensou mudar a mente de Deus? Só vê Deus cadê no caos de Nínive. A mente de Deus, a ideia de Deus era destruir Nínive. Que ele mesmo falou. Jonas pregou. Dentro de 40 dias, Nínive desaparece. Mas eles enjoaram e oraram. E não mudou a mente de Deus? Em vez de Deus destruir, Deus nos salvou? A Bíblia diz que Deus se arrependeu. E recuou. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o faz. Após a morte ser decretada a um homem, e ele orou, Deus disse ao profeta, volte e diga que eu ouvi. Eu estou falando daquele profeta, ou daquele rei, que Deus falou, põe a sua casa em ordem, que tu vai morrer. Ele virou o rosto na parede e orou. E quando ele orou, Deus falou para Azaías, volta para trás e fala para ele que eu vou dar 15 anos. O irmão Branco disse quem fez aquilo foi a oração. Mudou a mente de Deus. A mente de Deus é para ele levar ele embora. Eu não sei agora o nome do profeta. Se era Ezequias, não sei o nome do profeta. Do profeta não, do rei. Mas tinha decretado a morte dele. Põe a sua casa em ordem que tu vai poder. Aí ele virou o rosto para a parede e orou, Senhor, tem sido bom, tem guardado, tem mandamento. E aí Deus mandou Isaías voltar para falar com ele, que eu vou dar mais 15 anos. Ali foi a mudança da mente de Deus. Após a morte ser decretada a um homem, ele orou, depois da morte ser decretada a um homem, ele orou, Deus disse ao profeta, volte, ele diga que eu ouvi. Veja aí, a oração fica firme, crendo em Deus. Crendo em Deus. Então está em São Marcos 22, 45 também. Isso aqui é o que o irmão Branham está pregando. O irmão Branham está falando aqui sobre a oração, né? O poder da oração chama, o poder da oração. Aqui, eu creio que a mensagem é crendo em Deus. O irmão Branham fala esse assunto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Mas eu creio que nós canta muito, prega muito e ora pouco. Ora pouco. Se está faltando alguma coisa na vida do cristão, é oração. Antigamente, o pai unia com a família e orava. Orava para comer, orava para dormir. Isso é uma coisa que acabou. Tem muitas coisas de Deus que já acabou. Tem muitas coisas de Deus que já foi embora. O irmão Branham diz que o banco de quem chora está jogado no porão. Está jogado no porão. A igreja tem perdido muito. A igreja tem perdido muito, 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 muito. A igreja tem perdido. E a oração mesmo é uma das coisas que a igreja está perdendo. Então nós devemos orar mais, porque a oração é o maior poder que existe no mundo, é a oração, vem pela oração. Então vamos orar. Aí ele fala, Eli orou para não chover e não choveu. Esse é São Tiago falando. Eli era homem do mesmo sentimento nosso. Ele orou para não chover e não choveu. Ele orou para chover e choveu de novo. Então o céu estava sob o controle da oração de Elias. Então, irmão, vamos orar. Vamos colocar nossa vida no altar. Vamos colocar nossa vida no altar. Existe um altar. E nosso coração é um altar. Existe um altar na igreja. Nós devemos fazer um altar também no nosso lar. E colocar a nossa vida no altar. Colocar
a oração em prática e orar para que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia, orar até pelo inimigo, mas não deixar de orar. Que Deus te abençoe. O pastor perguntou, o irmão Rovério Pinheiro pergunta, como você vê a abertura da palavra? Eu vejo a abertura da palavra, irmão, na minha maneira de ver. Essa é a minha, irmão, entendeu? Nada contra outro que vê diferente. Eu vejo a abertura da palavra como 7 selos. Para mim, o 7 selo foi a abertura da palavra. Porque o Mombana disse, a Bíblia se tornou nova para mim quando eu peguei os 7 selos. Se a Bíblia se tornou nova, então houve uma abertura, saiu de cena a velha Bíblia, então uma Bíblia nova. Porque, irmão, é assim, dentro da Bíblia tem outra Bíblia. Há uma Bíblia dentro da Bíblia. Há uma Bíblia dentro da Bíblia. E essa Bíblia que está dentro da Bíblia é a Bíblia revelada. É a Bíblia revelada. Ali ali não entra opinião, ali não entra eu acho, eu penso, ali não, ali é revelação. É essa Bíblia que o Mombana foi tirar e trazer para nós. O irmão Mombana entrou o véu dentro. E ele foi na panela dourada e trouxe o maná, que era só para o sacerdote, ele trouxe para nós. Ele trouxe para nós. Então, irmão, eu vejo a abertura da palavra como a pregação dos 7 selos. Porque o anjo forte desse Apocalipse 10 com o livro aberto. Se ele está com o livro aberto, é a abertura da palavra. E ele entrega para quem? Por Mombana. E aonde é que aconteceu isso? Foi quando ele pregou 7 selos em 63. Que ele disse que quando ele pregou 7 selos, a Bíblia se tornou nova e ele acabou com a opinião dele. Mombana disse, a revelação dos 7 selos acabou com as minhas opiniões. Inclusive, querido irmão, quando o Mombana prega os 7 selos, ele corrige certa pregação que ele tinha feito, certo pensamento que ele tinha, ele corrige. Principalmente que aquele cavalo branco do Apocalipse era Cristo. Na mensagem a 10 virgens, o Mombana prega que o cavalo branco do Apocalipse era Cristo. E no 7 selo ele corrige. Ele fala, não é Cristo, é a igreja católica. Ele foi corrigir lá. O anjo falou para ele, não é Cristo o cavalo branco. Não é Cristo. Porque o cavaleiro está com arco sem pressa, está incompleto. Foi no selo que ele corrigiu isso. Até o selo, o irmão Brandon pensava que não ia no céu, não ia ver o outro, só ia ver a voz. Depois do selo, ele pegou, não, lá tem um corpo celeste. Um vê o outro. E um cumprimenta o outro. E eu vi a Rópida. E eu vi ela correndo entre as irmãs. Ele falou assim, então isso mudou o meu pensamento. Então é a abertura. Para mim, a abertura da palavra, 7 selos. Agora, se tem outra abertura da palavra, sem ser o 7 selos, uma outra abertura da palavra, que não é o Mombana que trouxe, então tem um 8º mensageiro. Nós tem que aceitar que tem um 8º mensageiro que está fazendo um serviço que o Mombana não tem. Porque para mim, o último mensageiro, o último profeta foi o Mombana. Porque a voz foi bem clara lá da luz no rio Orais, quando ele batizava a pessoa de número 17. Assim como João Batista preparou a minha primeira vinda, a tua mensagem prepara a segunda. E isso tira toda outra mensagem. Para a preparação de vinda de Cristo, o irmão Brando disse, só tem 2 homens, João Batista e o William Branham. Os pedidos de oração, então, João William, pedido de oração, seu favor, família e seu tio, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo e oração à sua família, aos irmãos da fé, Thalita Nente, seu favor, família e seu esposo. Senhor Deus, a oração é
ferramenta mais poderosa que nós temos. Ela muda tudo, ela muda os quadros. Como disse o William Branham, ela muda até a mente de Deus. Que Deus falou para o rei que ele ia morrer. Depois orou, Deus falou, então vou dar mais 15 anos. A oração muda até a mente de Deus. Nínive estava condenada, mas as suas orações, os seus elogios, mudou a mente de Deus. E Deus recuou o juízo e trouxe graça sobre a cidade de Nínive. E eu estou orando a favor de cada filho, cada filha do Senhor. A favor da irmã Brígida, que foi operada e está em recuperação. A favor do irmão Borges, que está aí com o seu trabalho nos Estados Unidos. Através do irmão Vando. E a favor do seu sogro. A favor do sogro do irmão Vando. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus, pela sua graça, sustenta vocês dentro dessa mensagem. Nem para a direita e nem para a esquerda vocês vão. Mas permaneça no centro. E o centro é a mensagem. Jesus não morreu da direita e nem morreu à esquerda. Ele morreu no centro do Calvário. E é ali que nós temos que estar, no centro, aonde Jesus está. Então, Senhor, se tiver alguém enfermo, eu declaro cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém sem emprego, eu declaro que uma porta se abre para esse irmão, essa irmã. Se tiver alguém com salário que não está dando para pagar as despesas, eu declaro que o Senhor ajuda o seu patrão, tem um bom senso e que a sua firma também vai bem, porque se não vai bem não tem como ele pagar melhor. Que tudo vai bem para que, indo bem a firma, vai bem os seus empregados. E eu oro também a favor da nossa mocidade, das nossas crianças, dos nossos anciãos, que tem muito abandonado. Peço que o Senhor não abandone ninguém. Como disse na Bíblia, se uma mãe abandonar seu filho, eu não o abandonarei. Então não abandone, Pai, mas esteja sempre presente com o teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.